pessoal, eu sou Tabata Dantas e aqui é mais um episódio do podcast do Clube dos 100. O Clube dos 100 é um grupo de empresários que ajuda você a chegar a 100% da sua capacidade empresarial. Quer saber mais e fazer parte do nosso clube? Clica no link aqui na legenda. Eu sou a Evelyn Mota e a gente está hoje com uma convidada super especial. É a Má Laranjeiras, é mãe de 4, ela é influenciadora digital. Atualmente tem mais de 460 mil seguidores no Instagram, que é o Casa de Bamba, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre como começou essa história, o que fez você querer criar um Instagram. Na verdade, eu digo que eu sou uma blogueira do acaso, né? Eu quando eu criei um Instagram, não foi para ser influenciadora digital. Eu sempre gostei de usar as redes sociais e partilhar momentos da minha vida, muito mais ligado às emoções e às conquistas das mulheres. É um casamento, a criação dos meus filhos, gravidez, e eu sempre gostei muito de me expressar escrevendo. Na minha época, a rede social era uma coisa de foto e texto. E muitas das vezes, lá desde o Orkut, né, que já diz aí a idade, aí lá desde o Orkut, passando pelo Facebook, muitas das vezes os meus sentimentos expressados, os meus textos, eles viralizavam. Ah, que legal. Porque era comum a muitas mães, a muitas mulheres, aquela coisinha de você ir crescendo aos poucos na vida e vivendo os sentimentos pela primeira vez ou conquistas pela primeira vez. Então, eu partilhava dores e alegrias em forma de texto que as pessoas se identificavam e acabavam viralizando. Acabava indo para revista, essas coisas assim. O próprio parto do meu terceiro filho foi um parto que viralizou, foi para jornal, foi para revista, foi para um monte de lugar, e eu nem era blogueira e nem existia isso ainda. E aí as redes sociais foram evoluindo, passando do Orkut para o Facebook até chegar no Instagram. Quando o Instagram começa, ele me encontra num momento de vida de reconstrução. Né? A Marcela, que havia se divorciado com 2 filhas pequenas, tinha reconstruído uma nova família e agora estava feliz. Né? E apesar de poucos recursos, nós decidimos, eu e meu marido, construir, tentar sair do aluguel e construir uma casa própria, a famosa casa construída em cima da casa do sogro, do pai. Na época dessa minha reconstrução, eu recomecei literalmente do zero. Eu saí de um bairro rico e famoso no Rio de Janeiro, para voltar para as minhas origens, que é Nova Iguaçu, onde eu tenho toda a minha família, onde eu tenho ali minha rede de apoio, onde eu me sinto segura. Então, quando eu me divorcio, eu opto por voltar para Nova Iguaçu, acabo reencontrando um primeiro amor da vida, reconstruindo a família. Legal. E nessa ocasião de falar assim, tá bom, nós somos agora 3, em as 2 filhas do primeiro casamento e mais o meu bebezinho, e a gente precisava sair do aluguel. E aí a gente começa a construção dessa casa. E quando eu começo a construção dessa casa, eu sempre gostei de morar em lar aconchegante. Eu tenho lembrança da minha mãe, ainda por mais que minha família seja muito humilde, todo final de ano pintando a casa. Bati. Todo final, todo final de ano. É difícil mesmo, hein? Todo final de ano pintando a casa, caprichando. Então, assim, eu entendo que, independente da nossa situação econômica, o nosso lar é o nosso refúgio. Sim. É um lugar que nos acolhe, é um lugar que repõe as nossas energias, que nos protege, né? Porque o mundo lá fora já é muito difícil. Então, você voltar de um dia de trabalho, encontrar um lar que, quando você olha, ele te abraça e te acolhe, para mim, é independente do financeiro. Então, quando eu começo a construir essa casa, eu começo a colocar a mão na massa. Eu começo eu mesma a pintar parede. Ah, porque eu gosto? Não. Eu adoraria pagar para alguém fazer tudo para mim, por pura necessidade, né? Se você não tem, você vai botar a mão para fazer acontecer. Se você não sabe, você não vai saber se você vai aprender se você não experimentar. Então, você tem que se jogar. Então, eu começo a criar recursos para eu mesma pintar a casa, com 3 latinhas de tinta pequenininha, desenhar uma montanha no quarto do meu filho e trazer para ele um quarto decorado, um quarto aconchegante. E aí, a cada foto do que eu fazia, eu escrevia um texto, porque eu sempre disse que ali não eram só objetos. Ali não é só uma questão de, ela está tendo uma casa melhor, uma casa decorada, não. Ali é a reconstrução de uma mulher que, num determinado momento da vida, fez uma escolha errada e que achou que tudo tinha acabado. Quando, de repente, quando ela acha que tudo acabou, é que o melhor estava para começar. Então, a reconstrução dessa casa é a reconstrução da Marcela mulher. Então, eu colocava foto a cada e suada etapa
e escrevi o sentimento que envolvia aquilo. Com isso, de uma hora para outra, eu dormi e quando eu acordei, a cada etapazinha, o meu Instagram estava com 10 mil pessoas. Eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, que é isso? O que essas pessoas querem com a minha vida? Assim, a primeira coisa que eu fiz, tirei o nome dos meus filhos da bio, porque tinha lá, mãe da Malu, da Nini e do Bento. Falei, vou tirar o nome, a gente tá no Rio de Janeiro, vão me sequestrar, vão achar que eu tenho dinheiro. Vão na escola das minhas crianças, vão sequestrar ela. Tirei meu nome da bio, tirei tudo. E quando me perguntava sobre meus filhos, como eu não falava o nome deles, porque eu falei, gente, eu não vou falar o nome dos meus filhos pra esse povo. Aí o pessoal do Instagram começou a dar o nome de 1, 2 e 3. Eles apelidaram meus filhos pelos números. Aí eu falei, tá ótimo. Vou ensinar para eles aqui como faz a parede, como pinta. E ninguém vai me conhecer. Você é só a menina que coloca as coisas na internet. Então foi exatamente assim que começou. E aí meu marido virou para mim e falou assim, olha só, você segue algumas páginas aí de meninas que dão dicas e elas trabalham com umas empresas? Vai, dá dica todo dia também. Eu falei, não, vou fazer isso. Ele vai dar certo. Você se expressa tão bem, você gosta de gente, né? Você gosta de conversar, de fofocar, de falar, eu adoro. Adoro uma prosa. Então, você gosta de conversar, vai fazendo então como se fosse um diário de obra. A ideia foi do meu marido. E minhas filhas, vai mãe. Eu falei, tá bom. Foi assim que eu comecei. Fazendo aquele diário de obra, colocando o sentimento, contando a minha história de reconstrução à medida que a gente tentava sair do aluguel, construindo essa casa que demorou anos, obra de igreja, aquela coisa de trabalhador assalariado. Gente, quando eu recomecei, eu era recepcionista, eu recomecei do zero. Falei, mãe, vou me divorciar, vou arrumar um emprego, vou estudar à noite, vou recomeçar como se eu tivesse 17 anos. E foi assim que eu fiz. E assim surgiu o Instagram. Eu fui compartilhando da minha história, as pessoas foram se identificando, tanto pela questão da decoração, quanto pela história em si que eu contava. E ali elas encontravam conforto, apoio, força. Poxa, se aquela mulher ali conseguiu, eu acho que eu também posso conseguir. Se ela se valorizou, sabe? Eu acho que eu também... Então, essa questão do exemplo, ela é muito forte. É muito forte e muito importante, né? E a internet hoje a gente tem muito isso. Tanto para o bem quanto para o mal, né? E você é um exemplo muito forte, não só dessa questão de superação, mas vocês têm um exemplo de família muito unida, né? Exatamente. Vocês têm um vínculo muito forte ali, a gente vê, é muito nítido, né? É o que eu falei, quando você chegou aqui, eu falei, gente, nem me apresentei, porque eu me acho tão íntima, porque eu sigo da cachorra que tá doente, da criança, do porcaria, que fala que a gente é peidorreira todo dia de manhã, mas tá tudo certo, entendeu? Porque a gente tá ali vivendo, eu me acho muito íntima, eu chego, meu filho da mesma escola que de vocês, às vezes eu encontro eles ali, eu falei, gente, eu vou falar, mas as crianças nem me conhecem, vão achar que eu sou maluca, melhor... Elas já estão acostumadas. Elas são paradas na rua, pedem foto e elas estão acostumadas, tá? Mas é muito isso, né? E influenciar para o bem é uma coisa que faz muita diferença. É verdade. Eu costumo dizer assim, a internet é um lugar que tem muito ódio, muito rancor, parece que as pessoas ali se acham protegidas atrás da tela, mas eu acho que nós bons, a gente precisa fazer barulho. Sim. Né? Não tem aquela frase que diz que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Sim. Então, assim, muitas das vezes eu tive a oportunidade ao longo da minha trajetória de viralizar, de ganhar muito dinheiro, mas tudo isso estaria acima dos meus valores. E se dinheiro... Dinheiro é muito bom, tá, gente? Dinheiro é ótimo, maravilhoso, mudou a vida da minha família. Claro. Mas, como você disse, eu tenho uma base familiar muito forte. Não só marido e filhos, mas pais, tios, primos. Eu tenho uma base familiar muito forte. Então, eu sei... a verdadeira riqueza que a gente pode ter na vida. Para mim, essa é a verdadeira riqueza e que dinheiro nenhum pode comprar. Então, eu pautei todas as minhas decisões em cima dos meus valores. Quando eu abandono um casamento financeiramente extremamente confortável para recomeçar a minha vida, eu não olhei o aspecto financeiro. Eu falei, aspecto financeiro eu vou lutar e eu vou reconstruir. Mas existem coisas imateriais que nós mulheres e homens necessitamos para ser feliz.
eu necessito para ser feliz, entendeu? Uma base familiar. Uma família, não digo perfeita, que minha família quebra o pau, a gente briga, aquela coisa assim. Mas uma família saudável, emocionalmente saudável, sabe? Uma parceria saudável, que te coloque para cima, que te veja, que desperte o seu potencial. Assim como vocês têm o trabalho de tentar despertar nas mulheres. Poxa, você não é só uma confeiteira, você pode ser uma grande empresária, você é uma potência. Hoje, eu sei isso, mas essa descoberta eu acredito que seja coisa de mínimos passos. Às vezes as mulheres ficam esperando estarem extremamente prontas, um grande acontecimento para elas se tornarem a empresária, a empreendedora. E, na verdade, a jornada de sucesso minha como influencer, que mudou completamente o destino e a vida da minha família e de uma confeiteira, de uma moça que faz um artesanato, de qualquer outro profissional, são pequenos passos todos os dias que às vezes a gente não valoriza, que está sendo importante, e daqui a 5 anos, quando a gente olha para trás e fala assim, gente, eu já caminhei isso tudo, e aí nesse passinho do Instagram começaram a aparecer empresas, porque se aparece a visibilidade, aparecem as empresas. Foi aí que eu, opa, como assim? Oi, Leroy Merlin, tudo bem? Você tá falando comigo? Querida, nossa, você é maravilhosa, não sei o que. O que você acha da gente te dar não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ainda te pagar pra você falar? Eu falei pro meu marido assim, vem cá, tem coisa, um negócio estranho acontecendo. Sabe, Leroy Merlin, a Tox, Submarina, Americana, blá, 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 as marcas grandes, Nestlé, eles querem me dar não sei quantos mil reais de produto e ainda querem me pagar. Eles querem me pagar para eu receber o móvel na minha casa. É isso mesmo? E aí, quando você ganha uma visibilidade, você encontra alguns anjos no caminho. Você encontra muito capeta também no caminho, né? Muita gente querendo puxar teu pé, porque é muito ruim quando você, do nada, aparece, começa a ter uma visibilidade, você fala, quem é ela? Quem ela tá achando ela? que ela é, né? Sou nada, gente, sou ninguém. Eu tô aqui fazendo meu trabalho honestamente, humildemente, dentro da minha casa, não incomodando ninguém. Às vezes incomoda, mas tudo bem. A gente tem que aprender, no mundo da internet, a gente também tem que aprender a lidar com isso, mas aparece muita gente legal. E nessa caminhada, algumas outras mulheres, gente, se as mulheres soubessem a força que a gente tem quando uma puxa a outra para Nossa. cima, a gente já teria dominado o mundo há muito tempo. O problema é que as mulheres, a gente é criada numa sociedade que faz a gente ser rival, né? Exatamente. E se a gente soubesse que a gente pode iluminar, a gente não precisa apagar a luz do outro para poder iluminar a nossa, que a gente faz a outra brilhar e que a gente cresce muito mais, que todo mundo pode brilhar junto, a gente com certeza estaria muito mais. Eu acho que até esses momentos, assim, de você compartilhar isso, né? Acaba motivando outras mulheres a poder compartilhar e estar ali e mostrar. A gente veio... teve uma virada de chave, eu não sei exatamente quando foi isso, mas a gente teve uma virada de chave de vida perfeita para vida real, que eu acho que isso faz muito sentido. A gente antes só via na internet, vida de Instagram, aquela vida de Instagram, aquela vida super perfeita, onde ninguém tinha problema, era tudo super perfeito. E aí acabou trazendo isso de forma muito humana. Porque, por exemplo, você falou que você postava ali os desafios da questão da maternidade, do divórcio, etc. São momentos que, ao mesmo tempo, com o nascimento você fica feliz, mas com o divórcio você perde um monte de coisa. Então, assim, você fica devastado, né? É um luto, é uma morte, gente. Então, é compartilhar as tristezas, as dores. E aí, quando a gente começa a compartilhar não só aquilo que é legal, mas aquilo que também machuca, que fere, que dá medo, que dá dor, a gente começa a ver que a gente não tá sozinho. E aí cria esse senso de comunidade, de, cara, eu tô com você, eu vou te ajudar. E aí vai uma dando... Vira uma corrente. E ela tem um exército, né? Eles que se apelidaram, né? Ela tem um exército. Eles costumam derrubar site, não sei o quê. Eu boto o link, eles derrubam o site, as empresas falam assim, meu Deus do céu, a gente não tinha noção dessa invasão. Eu falei, cara, minhas seguidoras são maravilhosas. Elas falam, seguidora não, que seja respeito a gente, que a gente não é seguidora não, isso aqui é um exército, minha filha. Botou na gente, a gente metralha, Então foram elas que se intitularam soldadas, que elas eram um exército, e costumam falar que são um exército do amor. Porque muito mais do que números, eu sempre me preocupei com a qualidade das pessoas que me seguem. Até porque eu sou uma pessoa, assim, avessa a polêmica, a fofoca. Eu fujo disso, eu corro disso. Eu não posso ser inocente de dizer que em 7 anos de trabalho eu não sei como faz para viralizar, eu sei. Eu não sei como faz para crescer em números, eu sei. Mas até que ponto é interessante você atingir uma massa gigante e não criar uma comunidade?
e não criar o dinheiro pelo dinheiro. Porque eu sempre falo assim, amo dinheiro, quero evoluir, quero ter uma vida para dar conforto aos meus filhos. Mas dinheiro por dinheiro, eu estava casada no meu primeiro casamento ainda. Né? Sim. Então, não é o dinheiro pelo dinheiro. E esse senso de dor, de comunidade, eu acho que o que aproximou muito as pessoas de mim foi isso. Caramba, a menina tá vivendo na casa de cimento, a casa dela ainda tá no tijolo, ela tá precisando de 10 meses para parcelar um azulejo, mas ela tá ali sambando, rindo, brincando, porque eu tô vendo, mesmo que de pouquinho em pouquinho, Deus fazer muito mais, né? Eu e Deus, eu sempre digo assim, que a oração é você ter a fé, que é a parte do orar, mais a ação. Sim. Tem coisas que Deus pode fazer por você, mas você tem que dar o seu primeiro passo para ele ir colocando o chão. Eu sempre falo isso, passos de fé. Quando eu abri mão de determinadas coisas que para muitas pessoas me chamaram de irresponsável, maluca, doida. Você tem 2 meninas pequenas, você está tirando ela de um universo financeiramente extremamente confortável para levar para lá, para o subúrbio, para Nova Iguaçu, para isso, para aquilo. Você tem noção da sua irresponsabilidade? Aí eu falei assim, mas eu sei o que eu quero passar para elas. E eu sempre falei isso para as minhas seguidoras. Eu sei os valores, enquanto mulher, o que eu quero que minhas filhas entendam. Eu quero que elas entendam assim, olha, você nasceu para ser feliz. E uma escolha errada não é uma sentença final. Reverte o seu caminho, recalcula a rota. Olha para dentro de si, dos seus valores. Sabe? Faz o bem, a vida é um círculo, é um movimento, segue o seu caminho baseado nos seus valores. E com isso, mesmo você, por mais humilde que você seja, você vai trilhar um caminho que vai te levar a uma coisa muito maior, que foi o que aconteceu comigo. Essa questão é muito, muito importante, né? Porque muitas mulheres passam por essa questão, né? De não estar feliz num ambiente, às vezes é um casamento, às vezes é uma sociedade, às vezes é uma amizade, é um emprego. E aí ela não toma a decisão de sair por medo de não conseguir se suprir financeiramente. E eu acho que esse exemplo seu de, tipo assim, vale a pena batalhar, correr atrás e abrir mão, porque quando você faz isso, as coisas, elas começam, realmente é um ciclo, né? Então, às vezes, você pode estar muito bem, daqui a pouco você vai estar lá embaixo, Sim. Mas é um ciclo, daqui a pouco você pode estar crescendo de Exatamente. novo e construindo Eu acho que isso. no seu caso, assim, quando a gente tem filho, né, a perspectiva de tudo muda, né? Muda. Porque a gente sempre pensa, que exemplo que eu tô dando? O que eu tô mostrando para elas? Eu vou estar aqui, eu vou estar parada e eu vou estar infeliz e elas vão crescer e daqui a pouco elas vão ver que eu tô infeliz. Exatamente. E aí vou falar, não, mas eu continuei nesse casamento falido por causa delas. E que peso é esse que você coloca nas crianças, né? Exatamente. Tem muito isso também. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente começa a ressignificar e pensar muito nas coisas, porque até que ponto eu tô abrindo mão dos meus sonhos, É isso aí. da minha felicidade, porque é uma coisa que eu posso dar felicidade para eles de outra forma também. Eu posso ter o meu sonho e o sonho deles continuar, Exatamente. né? E o que eu tô mostrando para elas com o meu exemplo? Que elas, enquanto mulheres, são capazes. Sim. Que elas precisam se submeter a trabalhos, a relacionamentos, porque, por um lado financeiro, por opinião da sociedade, a vida é nossa, cara. Quem vai chorar no travesseiro somos nós. Quem sabe o que a gente passa dentro de casa somos nós, porque às vezes da porta para fora é tudo muito lindo. Só quem sabe é quem está ali dentro. Só quem sabe são as partes envolvidas. Sem demonizar ninguém. Às vezes são 2 pessoas boas que não deram certo juntas, não combinaram, não funcionou a parceria. Então, eu vou mostrar para elas que elas precisam se submeter a uma relação por causa dos filhos, que elas só são mãe, não são mulheres, e que elas não têm força de se reconstruir, não. Eu quero mostrar para elas que elas têm capacidade, que elas podem tudo, que elas, sabe, elas têm que lidar com as consequências da escolha delas, e foi o que eu topei fazer. Eu vou lidar com as consequências da minha escolha. Hoje elas têm 17, 15 anos, e graças a Deus eu vejo muito nelas esse empoderamento. E elas já expressaram várias vezes, mãe, eu tenho muito orgulho da sua trajetória. Você realmente mostra pra gente. Hoje elas são meninas que elas sabem o valor delas, elas sabem o que elas merecem, sabe? Hoje eu tenho um exemplo dentro de casa saudável de relacionamento. Tanto que uma vez, uma delas falou assim, mamãe, só caso se for para ser tratada como papai trata você. Então, o parâmetro é muito importante. Sim, muito. Eu tive um pai, eu tenho um pai, graças a Deus, que me mostrou a maneira como eu devo ser amada. Então, quando eu encontrei algo muito diferente disso, eu falei, peraí, não era assim que meu pai me tratava, não. Tem alguma coisa errada. Tem alguma aqui, coisa né? errada.
Meu pai, eu era o denguinho, me botava pro cantinho da calçada, porque eu não precisava ficar na beira da rua. Meu pai nunca teve carro, porque éramos muito humildes, mas a gente andava de ônibus, ele fazia questão de me dar a mão para eu descer do degrau. Então, pequenas gentilezas. Eu vi um pai participativo, um pai que lavava banheiro, dava faxina, fazia comida, não sei o que lá. Agora, eu vi um cenário todo ao contrário, e aí você servir, eu acho que a gente precisa servir nossa família. Mas a gente também merece ser servida. Eu acho que tem que ser uma troca. Parceria, uma né? parceria. Então, essa questão de como a gente ama nossos filhos e como eles veem, porque é muito mais do que a gente fala. A gente ensina muito mais pelo exemplo. O exemplo arrasta, Exatamente. Pô, se minha mãe fez isso e conseguiu, se reinventou, olha aí. Eu vou conseguir também. Aquela máxima de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não existe. Não existe. Não, eles são umas esponjas. O tempo inteiro. E nós somos espelhos. Então, realmente, as minhas duas meninas foram as minhas molas propulsoras. Tive medo, tive pânico, mas a coragem, ela não é ausência de medo, né? A coragem é você ir com medo mesmo. E quando você dá um passinho em direção àquilo que te trava, você quer fazer, mas é um negócio que você quer empreender, é mudar a carreira profissional, é mudar alguma coisa. Quando você dá aquele passinho, cara, depois você olha pra trás e fala, pô, por que eu não fiz isso antes? Verdade. Sabe? E assim, a sua profissão hoje, né? Porque influencer é uma profissão hoje. Você hoje é uma em dia empresa. Você é uma empresa, né? Sim, com certeza. Você é uma empreendedora, é um tipo de empreender. Você está empreendendo de uma forma muito nova, que as pessoas não conseguem entender, né? Ah, tá ali na internet falando meia dúzia de Vai coisa. trabalhar, né? Exatamente. Mas você trabalha com o quê? As pessoas falam, mas você trabalha com o quê? No caso, com isso aqui tudo que você tá vendo todo dia. E assim, como você consegue, porque é tudo muito na sua família, dentro da sua casa, como que você consegue separar isso às vezes? Porque a gente sabe que é tudo um recorte, né? A gente, aquilo ali, né? A internet é um recorte do recorte. A gente não consegue estar 100%. Não Big Brother que está 100% do tempo aparecendo. Mas como que você consegue separar essa... amar a empreendedora e tendo que fazer os trabalhos e amar a mãe e esposa ali tendo que dar conta daquela loucura que a gente sabe bem como é. No início, eu falei, né? Minhas filhas me apoiaram muito, apesar delas eram pequenininhas ali, elas sempre foram muito do palco, da luz, do não sei o que, elas têm uma veia muito artística. Ela e meu marido, apesar meu marido é extremamente tímido, mas ele fala assim, eu te apoio, vai você, e eu tô aqui participando junto com você, né? Mas todos os uma das regras lá de casa, desde o início, principalmente sobre as crianças e sobre o Diego, eu nunca desrespeitei eles. Tudo que é mostrado é com autorização deles. Existem vários momentos onde eu acho muito legal, pego o celular para mostrar e eles sinalizam, falam, mãe, isso não. Às vezes é um momento feliz, momento descontraído, momento legal, momento triste, isso não. Eu, imediatamente, isso não. Entendeu? Então, eu sempre procurei respeitar. Então, ao longo da nossa trajetória, eles pegaram um senso de confiança em mim. Minha mãe jamais vai me expor ou mostrar algo que eu não esteja preparado ou que eu não autorize, né? Isso em relação ao dia a dia, as coisas, a rotina orgânica, né? As trends, eu sempre mostro, vamos fazer esse negocinho. Às vezes eles que trazem para mim, mãe, vamos gravar isso, vamos gravar aquilo, outro. Os trabalhos, eu sempre pergunto, marca X contratou a gente. Vocês querem participar? Quando são os pequenininhos que não têm noção ainda, eu deixo claro para a marca que eles vão participar se no dia eles estiverem à vontade. Se eles quiserem. Aí, geralmente, essas marcas, elas me dão um período maior de gravação. Porque muitas vezes a gente tenta gravar num dia, não tá legal, porque você imagina o humor de 4 crianças juntas. É o sol, a lua, até o eclipse acontecer, um tá com sono, outra tá com cólica, não sei o quê. Então, eu procuro fazer o quê? Trabalhos que sejam em forma de brincadeira. O último que eu fiz agora, acho que eu coloquei no ar hoje. Do supermercado. Do supermercado. 10 coisas, pode ir no mercado e comprar o que eu quiser, mãe. O que vocês quiserem. Corre no mercado e 10 coisas que vocês acham que não poderia faltar lá em casa. Nutella, sorvete, em forma de brincadeira. Então, assim, eu sempre pergunto se eles querem participar. As mais velhas, por já serem mais velhas, eu falo, uma vez participando, elas ganham lá os pichulezinhos dela, um dinheirinho, legal. É uma roupinha, um negócio, é uma saída. A gente combina algumas coisas. E, vocês são mais velhas, toparam? Responsabilidade. Até por ter senso de responsabilidade. Claro. Topou?
topou, vai ter que ir, se não tiver bem-humorada, então ela já tem a responsabilidade. Os pequenininhos não, é condicional. E aí eu sempre pergunto, então eu sempre peço essa autorização. Então esse limite do mostrar ou não mostrar, eu tive que trabalhar até em mim mesma. Porque eu também tenho hora que eu não quero mostrar não, gente. Sim, imagina. Tem dia que eu não quero aparecer, tem dia que eu não quero ligar a câmera. Então eu procuro não sabe, como se diz? Palavra, De botar esse peso, não me... expor. Não me invadir, não era Entendi. invadir, É não. porque, assim, é uma profissão que você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, você não tem férias, você não tem nada, né? Você tá o tempo todo ali tendo que criar conteúdo. Eu cheguei a desenvolver burnout em janeiro do ano passado. Eu desenvolvi burnout porque o fluxo de trabalho estava muito grande e eu fui numa corrente, uma crescente, porque à medida que você vai vendo que o seu trabalho está mudando a vida dos seus filhos, o seu trabalho está dando a escola que seus filhos merecem, a casa que seus filhos merecem, a alimentação que seus filhos merecem, o plano de saúde que eles merecem. Você quer ali, Claro. aproveitar, comer com arroz e feijão todas as oportunidades que aparecerem. Eu tive um burnout, aí tive uma pane. Aí tive que diminuir muito o ritmo do meu trabalho. E aí entrou psiquiatra, entrou terapia. E hoje eu consigo respeitar essa questão. Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, mas eu faço meu descanso. Se num sábado, se num domingo eu não quero postar nada, eu não quero fazer nada, eu me dou a esse luxo, sabe? E eu entendo que e eu passo isso para minha comunidade. Eu passo muito isso para eles. Ninguém é uma coisa só, Sim. né? E eu não posso não consigo ser de mentira. A minha vida é tão atribulada com 4 crianças que eu não tenho... Você falou muito da questão de quando a internet deixou de ser glamourizada para virar uma internet mais humanizada. E eu sempre fui muito mais dessa pegada. Quando eu entrei no mercado, todo Instagram de apartamento, que era uma moda na época de 2017, foi quando surgiu. Eu peguei ali ainda um terreno sendo capinado. Eu peguei ainda, lembra que eu falei que tinha pessoas muito boas que apareceram no meu caminho? Uhum. Foram as primeiras influências de casa e decoração lá de São Paulo, Natália, Camila, pessoas que eu sou eternamente grata, que pegaram na minha mão e falaram assim, menina, você tem noção do que você está construindo? Eu falei, não. O que eu estou construindo? Uma casa, no caso. Isso, só. exatamente. Eu sei, tô construindo uma casa, sempre na casa da minha sogra. Ai, eu vou ter casa própria. Milópolis. Glória a Deus. Ela, não, minha filha, você está construindo uma profissão de muito sucesso. Quanto você cobrou para marcar tal? Tanto ela, quê? Então, você tá doida? Eu tô fazendo a mesma campanha que você, tô ganhando 5 vezes mais que você. Aí, quando ela me falou, ela falou, pelo amor de Deus, faz isso não, isso que eu ganho um ano. Você agora vai cobrar assim, assim, assim. Você tem que ter um Media Kit, eu vou fazer pra você. Então, algumas pessoas me pegaram na minha mão e me ensinaram o que era aquele mercado. Bem como os primeiros Instagrams de apartamento, quando surgiram. Mas depois você construir com sua casa, o que vai acontecer na tua vida? Vai acabar a tua profissão. E nem eu sabia direito o que ia acontecer. Eu falei, não, gente, eu vou continuar falando de outros assuntos, eu vou continuar o que eu mostro é a minha vida e tal. Enfim. É muito vida real, né? E aí, naquela época, tinha toda uma metodologia. O Instagram funcionava com fotos de ambientes muito bonitos sendo construídos, do it yourself, uma decoração, uma pintura de parede, um móvel novo e um texto. Eu me diferenciava porque as pessoas não escreviam textão. Eu lembro que uma vez uma pessoa da minha família falou assim, meu Deus, ninguém vai ler isso. Porque minhas legendas, eu uso até o último caractere. Às vezes você continua nos comentários. Às vezes eu continuo nos comentários, porque eu não sou obrigada. Quem tem limite é município. Aí o pessoal falava assim, não faz isso não. Inclusive as mais experientes, não faz isso não. É 1, 2 linhas, senão as pessoas não leem. Falei, que não leiam? Que não leiam, mas eu vou colocar. Eu vou fazer o que... Vai ter um que vai ler. O que eu Seu gosto. coração tá pedindo, Meu coração né? tá pedindo, porque não é... Eu não sou decoradora, gente. Eu não sou arquiteta, eu não sou designer de interiores, eu sou só uma mulher que quero dar o melhor do aconchego para minha família. E vou meter a mão na massa para isso. Porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? Uhum. Quem não tem colírios ou óculos escuros? Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu ia lá no YouTube e via como é que fazia. Eu falei, eu vou fazer esse trem. E fazia. Então, cara, eu era só uma mulher metendo a mão na massa. Eu vou fazer do meu jeito. E aí, contando a minha história, e não é que tem gente que para ler? Sabe? E naquela época, os Instagrams de apartamento... pouquíssimas pessoas tinham. Hoje em dia, todo mundo nem casou, já tem lá AP, não sei o quê, casou, não sei o quê. Virou moda, né? E aí, tinha uma logo. Aí eu tive que fazer uma logo, era uma casinha com um coração, parecia a logo da Casa de Bamba, ficar uma coisa profissional. De onde veio o nome Casa de Bamba? Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. E esse nome não foi dado por mim.
Esse nome é o nome da minha casa de aluguel, que eu morava de aluguel, que era uma casinha com quintal, churrasqueira e tal. E minha família é muito musical. Meu marido toca pandeiro, cavaquinho, meu irmão cavaquinho, violão, meu cunhado. Blá, blá. Então a gente sempre fazia churras, aquele junta-prato. Minha tia, eu levo arroz, levo maionese, não sei o que lá. Final de semana, o que a gente vai fazer? Pobre não tem dinheiro, junta o prato, que não vai no restaurante. Junta prato, minha filha, meio quilo da tua linguiça, com 1 quilo da minha carne, com a minha macarronese, com a tua farofa. Fechou. Fechou, a gente faz festa o final de semana inteiro. Então todo mundo morava em apartamento. Eu morava em casa, onde eram os pagodes. Na minha casa, junto às crianças, eu morava numa rua que dava pra correr, ralar o joelho, tomar banho de mangueira, de piscina de plástico, Delícia, tudo né? que uma infância precisa. Então juntava a minha família, que já é unida, tias, primos e tal, e a gente fazia nossos finais de semana lá pra ficar jogando nosso buraquinho, as crianças correndo, tomando banho de mangueira, aquela coisa. E sempre terminava em samba, com a galera tocando um pandeirinho, aí fazia aquela roda de samba. Minha família mesmo, só minha família, que já é muita gente, umas 30 pessoas. E aí, sempre tocava esse Casa de Bamba, blá, blá, blá. Aí o pessoal falava, Natal, gente, vai ser onde? Na Casa de Bamba. Então foram eles que deram esse apelido muito antes de Instagram nascer. Às vezes eu entrava no grupo da família, já tava lá a lista de comida. Eu falei, gente, o que é isso que tá acontecendo? Vou nem tá em casa. Aí o pessoal falou assim, não, mas é na tua casa. Essa festa aqui, é que chegou agora. Eu falei, tá, desculpa. Entendeu? Então, assim, minha família sempre foi muito assim. Então, Casa de Bamba veio daí. Quando a gente começou a ter um Instagram da nossa casa em construção, pô, Casa de Bamba. Sim. Qual o nome? Casa de Bamba. Enquanto tudo era AP101, AP400, a minha era Casa de Bamba. Era a única que tinha um nome assim, sabe? Diferente. Diferente. E foi assim que ela surgiu.